noite, Macapá, boa noite, Amapá. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial. Só começando aqui no 24, na TV Tucuju. O programa hoje recheado de muita notícia, entrevistas maravilhosas, imperdível, né? Vamos conversamos com o procurador Márcio Augusto, né, que já foi PGJ, um bate-papo muito bacana. Conversamos também com o promotor Alexandre, que é o promotor secretário hoje, secretário-geral do Ministério Público, que fala, né, dessa decisão de 15 dias, né, no atendimento presencial encerrado. Falamos também, né, com o delegado Vitor Crispim, titular da primeira DP de Santana, né? Falamos dos homicídios que têm acontecido em Santana. Ele deu lá uma, né, muito inteligente, uma varredura, falou com a gente. Falamos também com o delegado Rafael, né, que é plantonista da primeira DP, que foi ele que botou o monstro na cadeia. Aquele que pegou a criança de 16 anos, 2 vezes no mesmo dia, e usou, abusou, estuprou. O cara está na cadeia, né? E também, né, nós vamos falar também da decisão de uma portaria lá do IAPEM, saiu agora à tarde. Nós conversamos com o nosso amigo José Antônio, né, que é o coordenador de saúde penal, coordenador de penal saúde, uma coisa assim. E ele nos fala por quê, né, qual a situação dessa portaria. Também, né, conversamos com alguns delegados, e hoje é o dia do servidor. Parabéns aí a todos os servidores do nosso estado, né? E nós não tivemos presença dos delegados lá da homicídios. Ontem aconteceu um e hoje aconteceu outro também, confronto com BOP, com morte. A gente vai falar tudo isso para você. O programa está só começando, recheado de notícia, de muita informação, como sempre, para você ficar bem informado. Quem não viu nada e não sabe nada que aconteceu durante o dia, vai ficar muito bem informado agora. Eu vou só começar aqui falando aqui para as mãezinhas da fralda Vic Baby. Mãezinha, presta atenção. Presta atenção, você que está grávida. Olha, a distribuidora Bom Preço vai dar na sexta-feira de novo. Sexta-feira a gente faz o sorteio da fralda, 2 pacotes desse aqui, grandão, da fralda Vic Baby, tá? Você precisa participar do programa da seguinte forma, respondendo 3 perguntas. O telefone está na tela. Nesse telefone aí, nesse WhatsApp, no 99107-2100, você vai responder o seguinte. Primeiro, seu nome. Segundo, diga o bairro que você mora. E terceiro, qual é a melhor fralda do Brasil. Eu não vou nem dizer que é a Vic Baby, que é para você, né, pesquisar e dizer pra gente. Respondendo essas 3 perguntas, você já está automaticamente participando do sorteio na sexta-feira e o ganhador a gente faz o contato. Lembrando ao dono de farmácia, ao dono de supermercado, de mini box, de bodega, lá no Ceará, Felipe. Filipão está aqui assistindo ao vivo. Lá no Ceará, Felipe, a gente assiste, né, a gente fala bodega. Então você, olha, tá o telefone na tela. Liga no 3223-2241, né, fala lá com a Televendas, faz o teu pedido, ou se tu preferir, chama o representante na tua porta, que ele vai, né, e tu faz o pedido que tu achar melhor, negocia. Bom Preço tem uma variedade de produtos fantásticos. É muita coisa boa, com muita qualidade, com muito preço, e o atendimento, ó, show, 1000, 10. Vamos começar falando com o procurador Márcio Augusto Alves. Bate-papo bacana, imperdível. Na tela para você. Estamos aqui no Ministério Público, né, mais precisamente, né, no gabinete desse proativo procurador, Dr. Márcio Augusto, que a gente agradece, é sempre muito bom vir conversar com ele, que a gente aprende muito, né? E o Dr. Márcio nos recebe, a gente agradece, e a gente falar um pouco aqui, trazer informação para o público do plantão policial. Dr. Márcio, prazer enorme sempre revê-lo. Bom dia. Bom dia, Frota. Bom dia aos seus ouvintes também. Prazer sempre será todo nosso. Okay. Doutor Márcio, só um pouquinho de informação para o nosso público, né? Vamos falar do habeas corpus. O senhor recebe aqui todo tipo, né, de situações, de denúncias, né? Claro que distribuído, e o senhor recebe aqui a sua parte. Sua mesa está cheia. Vamos falar do habeas corpus, para esclarecer de que forma, né, depois que chega aqui a solicitação de habeas corpus, né, é tratado por esse gabinete. Qual o segmento que é dado?
Há prioridade, há prazo, há tempo? O que o senhor pode falar para a gente? Sim, Frota, existem regras, né, para nós falarmos nos processos e regras também temporais. E o habeas corpus ele tem prioridade absoluta na apresentação e na nossa manifestação, né? Quando chega um habeas corpus, ele é encaminhado para a nossa distribuição, né, e é distribuído por encaminhamento para os gabinetes de cada procurador de justiça, né? E a regra que eu vou falar aqui, ela vale para mim e vale para todos os outros, né? Quando o processo chega no meu gabinete, ele já vem com prazo estipulado, que é o prazo legal de 2 dias para que nós falemos nesses habeas corpus. Então, se o processo chega hoje, né, uma terça-feira, eu tenho até quinta-feira para devolvê-lo para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça também, com brevidade, proceda ao julgamento desse habeas corpus. Agora, mesmo no caso de um pedido, de um caso complicado, doutor, esse tempo é o suficiente para que o senhor possa tomar essa decisão? É habeas corpus, seja complicado ou não, existe habeas corpus simples, habeas corpus bem mais simples, e existe, logicamente, como existem os outros processos, apelações criminais bastante simples, e existem apelações criminais complicadas, enfim. Doutor Márcio, a gente sabe que aqui na sua mesa, no seu gabinete, chega também várias situações de crimes, de tudo, e a gente até conversava em off, e o senhor tem, né, se preocupado, né, o senhor pai, né, com essa situação de violência contra a criança, né? Como é que o senhor está vendo toda essa situação hoje aqui no nosso estado, né? Não é só na capital, no interior também acontecendo casos que a gente fica realmente, né, abismado de acontecer. É verdade, Frota, porque na verdade isso não é um caso do Amapá, não é um caso do Brasil, né? No Brasil acontece, a gente viu muito isso recentemente, especialmente lá no Espírito Santo. Crianças ainda jovens, né, de tenra idade, 6, 7, 8 anos, sendo abusadas, né, por 1, 2 pessoas, convivendo até. Mas quando chega aqui na nossa região, né, na nossa região muito próximo da gente, né, parece que está ficando dentro da casa da gente muito, mas acontece com muita frequência isso. E isso é lamentável a gente falar nesses processos, né, que envolvem violência sexual contra jovens, contra crianças. É lamentável, mas é muito presente na nossa vida. É bom que a gente tenha muita atenção com relação a isso, né? E muitas deles acontece dentro da própria família, né? Então, geralmente é dentro da própria família. Pior é que, assim, estatisticamente, a maioria da violência acontece de pessoas que são próximas da gente, né? Padrastos, são tios, são primos. Avós ali, também. A grande maioria acontece dentro da própria casa. O senhor é sempre rigoroso, doutor Márcio, com esse julgamento? Eu tento ser legalista, Frota, atender à lei, mas não tem como você não se envolver emocionalmente com isso, né? Principalmente quando você às vezes é pai, né? Pai de criança, enfim. Eu não gostaria que isso acontecesse com os meus filhos, com as minhas filhas, enfim. Como eu não quero que aconteça com a filha e o filho de ninguém. Mas eu procuro atuar pautado pela lei sempre. Agora, doutor Márcio, essa situação toda, né? Existe toda aquela situação também de poder se ter uma prevenção. Ou não? O senhor acha que nós somos muito severos, só condena, só critica, mas não vê o lado também da prevenção, o lado social de tudo isso? Como é que o senhor vê isso? É porque, é assim, Frota, normalmente nós atuamos já no caráter de repressão, né? A prevenção, ela tem que partir da própria família, o olhar atento às coisas, né, que acontecem dentro do seu ambiente. E isso nos crimes sexuais, de violência sexual, normalmente a gente não consegue perceber, porque às vezes você, entre aspas, camufla uma situação, você espera que alguém saia de casa para você ficar sós com a criança, né? Então é difícil, se a família não tiver um olhar atento a esses acontecimentos, né, fica difícil. Infelizmente o nosso trabalho aqui é de repressão, como eu lhe falei, e atuar num processo em que o fato já aconteceu. Agora, doutor Márcio, nós temos aqui no Estado, né, todas as instituições necessárias para que pudesse vir fazer essa prevenção, né? E delegacia da infância, delegacia da criança, promotoria da infância, juizado da infância. Como é que fica? Nós temos todas as instituições, mesmo assim não vê cair ou estabilizar essa situação contra a criança. Só crescente. Nós temos, como é que isso... Eu vou falar um pouco pela nossa promotoria, que eu sei que é uma promotoria extremamente atuante na área da infância, porque é uma área muito sensível, né? Muito sensível, enfim, envolve praticamente toda a sociedade brasileira, com jovens, e os traumas que são causados por uma violência sexual, né, numa criança. Mas assim, olhando sem ter um olhar crítico, mas um olhar, vou falar de contemplativo, aquela pessoa que apenas olha para as coisas,
talvez falte um pouco mais de unidade, de união dentre as instituições que atuam nessa área, Ministério Público, Poder Judiciário, delegacias, Poder Executivo mesmo, falta de políticas públicas para que esses problemas sejam amenizados. Para finalizar esse assunto, doutor Márcio, como é que o cidadão Márcio Augusto vê essa pessoa que comete esse tipo de crime? Um doente, um perverso, um animal? Como é que o cidadão pai Márcio vê tudo isso? É o pai, né? Porque o procurador que está atuando no processo tem que olhar pelo lado legal, né? Isso. Mas, Frota, eu não tenho nem como qualificar esse tipo de comportamento, sinceramente, porque o comportamento, para mim, é doentio, né? E a doença é algo que precisa ser tratado por especialistas, né? Não cabe a mim julgar a pessoa que comete esse tipo de crime, porque eu não sei o que é que se passa na cabeça de uma pessoa. Na minha cabeça, de homem, de pai, né? Acontece sempre o seguinte, existem situações de mulheres que se oferecem, né, mediante pagamento, para fazer sexo com a pessoa, com o homem, né? Então é muito mais fácil você procurar esse tipo, mas não, a pessoa vai e procura onde é a situação mais fácil, mais barata, mais perigosa, mais que gera um problema de violência eterno para a vida. Imagina uma criança de uma tenra idade, 7, 8, 10 anos, que é submetida a uma violência sexual. O que vai ser da cabeça dessa criança? A família sofre junto, né? Família. Então, assim, na minha cabeça de homem, é isso. Se eu quero ter relação sexual, eu vou procurar uma, e eu não tenho uma companheira, alguém fixo, eu vou procurar uma pessoa, alguém da vida que eu possa pagar, né? Para satisfazer minha lascívia. Não é isso? Mas, infelizmente, não é isso que acontece na cabeça de um doente, né? Um doente violenta, né? Eu posso qualificar de doente, eu não sei se é esse o termo técnico, né? Que a psicologia, que a psicanálise usa para esse tipo de violência, Frota, mas que é muito doloroso, infelizmente Doutor Márcio, é muito comum. O senhor tem família, o senhor mora em Macapá, né? E tem visto aí toda a nossa violência em Macapá, uma população mais de 500 mil habitantes, né? Instalações de facções, se titulando facções aqui na nossa cidade, os assassinatos acontecendo constantemente. Esse final de semana nós tivemos 11 assassinatos aqui no estado, uma coisa absurda, se você for colocar a proporcionalidade com grandes centros, né? Então fica uma coisa absurda. Como procurador, recebendo diariamente, né, esses processos de crime, de roubo, de tudo, o que falar, doutor Márcio, né, de uma situação como essa? Também onde nós temos aí todas as instituições de segurança, né, onde às vezes, né, a investigação não é o suficiente, a ostensividade ou a prevenção da Polícia Militar também não é suficiente. Como é que o senhor vê tudo isso, doutor Márcio? O senhor, né, está aí com a mesa cheia de trabalho para fazer em cima disso. Frota, é assim, a violência ela nunca vai deixar de existir, mesmo claro, nas sociedades mais economicamente mais ricas, né, mais civilizadas, então, com mais cultura, seja o que for. Nós temos um problema, especialmente nas regiões mais pobres do país, né, que a região norte se enquadra desses fatores, que são os problemas de ordem educacional, né, os problemas de ordem social, falta de oportunidades e tudo mais de emprego, né? Então isso gera, logicamente, um incremento no índice de violência, né? Se você não tem emprego, você fica em casa ocioso, né? E a cabeça vazia de trabalho, de oportunidade, é uma cabeça propensa à violência, sem dúvida, né? A fazer uma besteira. Tem tido um índice normal em 2020 de todos os crimes que sempre aconteceram. Aqui no Amapá, especialmente, não tenho dados estatísticos, mas os processos que chegam à nossa mesa aqui na Procuradoria são processos muito repetitivos, né? São reincidências, né? Não, são crimes comuns, roubo, né? Estupro. O senhor acha também, doutor Márcio, que não há uma omissão por conta do Estado no que diz respeito, né, a ajudar, né, a estar mais próximo dessa população? Políticas públicas, né? A política pública, ela te oportuniza, né, para que você possa ocupar o seu espaço na sociedade, né, do homem que não tem emprego, né, que está ocioso em casa, que não saia para é política pública. Se você tem emprego, você não, em tese, você não vai sair para cometer roubo, furto, seja o que for, né? Se você tem um padrão social que lhe oportunize uma condição de vida, logicamente que o índice de crimes deve cair, né? Mas é literalmente falta de políticas públicas adequadas para
enfrentar esse tipo de... Para finalizar, doutor Márcio, o senhor não vê também um pouco de falta de interesse dessas instituições em correr, abraçar essas causas, né, em função de uma melhora de vida, com mais dignidade desse povo tão sofredor? Eu não sei se é falta de interesse, Frota, porque aparentemente, pelo que se vê, recursos há, né? Recursos financeiros há. Talvez falte um planejamento, né? Uma qualificação melhor das nossas escolhas, né? Das nossas escolhas, né? do que a gente espera do nosso Amapá, do nosso país, né? A gente precisa lutar contra muitas coisas, e uma das coisas de enfrentamento no nosso país que a gente precisa vencer é o combate à corrupção, né? Isso desvia milhões de recursos aí que seriam destinados para programas sociais, enfim, e fica concentrado o recurso, o dinheiro, o desvio na mão de pouquíssimas pessoas que não investem no país, porque não tem como investir no país um dinheiro que você ganha ilicitamente, né? Então você desvia recursos, você vai comprar imóvel nos Estados Unidos, na Suíça, deixa o dinheiro lá na Suíça para você usufruir do dinheiro quando você tiver com 70, 80 anos já quase na morte, né? Infelizmente. Doutor Márcio, muito obrigado por nos atender. É sempre muito bom, como eu já falei, conversar com o senhor. A gente sempre aprende, é sempre muito tranquilo esse seu papo e essa informação que o senhor traz para o nosso público. Tenha um bom dia, doutor Márcio. Eu que agradeço, Frota. Muito obrigado pela sua gentileza. Conversamos com o doutor Márcio Augusto, que é procurador do Ministério Público aqui no estado do Amapá. Seguimos com a nossa programação normal. Obrigado, doutor Márcio. Olha, nós conversamos em Santana com o delegado Rafael, ele é plantonista lá na primeira DP de Santana. E ele nos contou porque foi ele que pegou o monstro que estuprou uma criança de 16 anos que tem sintomas, né, de debilidade, né? Fala-se até que ele seria autista. Vamos ouvir a história aí com vocês, delegado Rafael Paulino, da primeira DP de Santana. Na tela para você. Estou aqui na primeira DP de Santana, mais precisamente aqui no gabinete do plantonista, doutor Rafael Paulino, delegado Rafael Paulino, operacional, proativo delegado, que recentemente, né, caiu no colo dele no plantão uma situação terrível, monstruosa, onde um adulto, né, de um regime já condenado, usando tornozeleira, abusou, né, estuprou uma criança de 16 anos. Delegado, muito obrigado por nos receber, é sempre um prazer enorme falar consigo. O que o senhor poderia falar nesse caso que, inclusive, sensibilizou, né, dentre tantos casos que o senhor recebe, vê, atua, né, esse lhe chamou muita atenção? Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos, né? E esse caso ele atua como um chamado para a sociedade a ter uma maior atenção aos seus filhos, porque apesar de todos os cuidados que um pai normalmente desempenha, sempre vai correr o risco de situações como essa. E, na verdade, tristemente, esses casos são recorrentes aqui na Central de Flagrantes, né? Casos que envolvam estupro de vulnerável e também vítimas adultas também. Delegado, a gente vê esses casos muito acontecendo dentro da própria família. Essa foi diferente, né? O senhor poderia relatar a dinâmica desse estupro, de como tudo aconteceu? Então, geralmente o abusador é uma pessoa que tem algum contato com a família, que consegue boa confiança, ou é integrante do seio familiar. Esse suspeito, ele é vizinho da vítima por volta de 3 semanas e ele rapidamente ganhou a confiança da família, inclusive criou uma história fantasiosa para justificar o uso da tornozeleira, porque ele é reincidente em estupro de vulnerável. E ele falou que teria agido em legítima defesa e assassinado uma pessoa que tentava roubá-lo. Então, em pouco tempo, ele começou a ter acesso à família, a conviver com o pai da vítima. E aí existia uma certa tolerância que ele tivesse contato com a própria vítima. E, tristemente, isso causou um sofrimento muito grande na família, porque o irmão mais novo da vítima foi quem inicialmente descobriu o evento e noticiou isso à mãe, que tomou as providências. Ela aportou que a delegacia, e como a gente sabe que trabalha com a situação flagrancial, exige uma rápida atuação da Polícia Civil. Eu até suspendi o interrogatório que eu estava fazendo para dar atenção imediata à vítima. A mãe da vítima, inicialmente eu li informações com a mãe da vítima,
ela estava muito abalada emocionalmente, tive que tranquilizá-la para conseguir as informações, porque a gente não tem que atuar de forma técnica, a gente tem que caracterizar a situação flagrancial, e depois que eu consegui os indícios e uma verossimilhança, uma certeza de que aquilo realmente se tratava de um crime, a gente diligenciou rapidamente e conseguiu, com o apoio da nossa equipe de plantão, né, sempre ressaltar o trabalho de equipe, sem eles não seria possível, conseguiu capturar o indivíduo, o monstro, enquanto eu estava interrogando a própria vítima. Que bom. Delegado, e vamos falar da oitiva do monstro, né, do vagabundo. Negou, a princípio sempre nega, né? Como é que foi? Foi complicado. O senhor teve um interrogatório bastante êxito, mas bastante demorado, sofrido, né, delegado? A gente tem que controlar nossas emoções, temos que ser técnicos. O delegado deve atuar tanto na preservação dos interesses da vítima e também dos interesses do próprio acusado, que ele tem o direito de ficar em silêncio e todas essas advertências funcionais que a gente deve realizar durante o flagrante foi feito. Mas após um interrogatório, certamente um interrogatório até longo, aproximadamente 4, 5 horas. 5 horas, delegado, de interrogatório? A gente conseguiu êxito de extrair a confissão dele, né? Ele até se declarou arrependido, mas... É realmente uma pessoa reincidente e de um regime, delegado, e usando tornozeleira? Tudo isso é confirmado? As informações que a gente tem é que ele está no regime, ele progrediu de regime, ele foi condenado a aproximadamente 8 anos, cumpriu 3 anos de reclusão. Pelo mesmo crime, delegado? Pela mesma espécie de crime, né, estupro de vulnerável, e tristemente a sua primeira vítima, ela tinha apenas 11 anos de idade. Incrível. Delegado, e falando, ele foi levado à audiência de custódia e pedido, a transformação foi transformado lá em prisão preventiva e ele se encontra no IAPEM, né? Graças a Deus. Graças ao trabalho de vocês. O trabalho correto da Polícia Civil, técnico, eficiente, rápido, foi acolhido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, que converteram a prisão em flagrante em prisão preventiva. Delegado, o senhor deve ter visto já de tudo aqui nessa delegacia realmente, né? Mas me parece que o senhor se sensibilizou muito ouvindo a criança. É isso mesmo? Com certeza. É uma tragédia, não é só um crime, é uma tragédia. A gente não pode citar o nome da vítima, também nem do próprio suspeito, porém é triste ver aquela situação, o grau de ingenuidade, da capacidade do ser humano de aproveitar da fraqueza do outro, mas dessa vez ela não estava sozinha, nós estávamos aqui para dar o apoio necessário para ela. Delegado, essa criança ela vai ter, né, um tratamento, uma assistência, foi visto isso para essa criança, não? Então, o enfrentamento da criminalidade não pode ser apenas através da polícia. Eu senti muita falta de ter um psicólogo aqui me auxiliando durante o interrogatório da vítima, né? Seria muito importante já ter esse primeiro contato, essa gestão humanizada do procedimento. Essa situação, infelizmente, ela foge da capacidade da Polícia Civil. Isso ficará a cargo de outros órgãos. Inclusive, a própria vítima tem direito a danos morais, tem direito a exigir tratamento, mas infelizmente o suspeito não tem capacidade econômica. O Estado vai ter que comparecer nesse aspecto. A gente tem que tirar o centro do crime, o centro do suspeito, e colocar no centro o cuidado da vítima. Delegado, hoje, por coincidência, eu falava agora pela manhã, gravava até com o procurador de Estado lá do Ministério Público, e a gente falava dessa violência contra a criança, né? E o senhor agora fala para a gente aqui, né, do absurdo de quantidade de casos que chegam a essa delegacia, muitas das vezes no seu plantão, né? E a que ponto, né, a gente chega e vê várias instituições que se compõem em defesa dessa criança e a gente vê muito pouca prevenção, né, na educação, na fala. É muito complicado, né, delegado? Então, a situação do comportamento indevido que pode transformar num crime, ele tem que ter uma gestão macro, né? A gente precisa tanto do aspecto preventivo e do aspecto, posteriormente, quando identifica uma vítima como essa, incentivar as pessoas
a criar a coragem, a capacidade de denunciar e a capacidade também de identificar situações como essa. Eu tive outro flagrante, situação semelhante a essa, em que a professora ela conseguiu identificar que a vítima tinha sofrido abusos sexuais, assinou o conselho tutelar e, assim, junto com o apoio da Polícia Militar, a gente conseguiu efetuar a prisão em flagrante. Pois é, né? A gente mostra uma matéria como essa para alertar também os pais, né? Presta atenção onde teu filho está, com o que ele está fazendo, agora que não tem escola, passa o tempo em casa. Ah, eu vou ali, será que foi para onde ele falou? Presta atenção! Presta atenção no teu filho, esquece o celular, esquece a novela, presta atenção no teu filho. Para isso a gente mostra essas monstruosidades, né? Olha, nós conversamos também com o promotor Alexandre, que é o secretário-geral do MP, do Ministério Público aqui do Amapá, né, sobre essa situação de suspensão do atendimento presencial, né, no Ministério Público. A princípio, 15 dias. Doutor Alexandre, explica pra gente. Na tela para você. Estamos aqui no Ministério Público, mais precisamente no gabinete, né, desse proativo promotor, doutor Alexandre, que hoje é o secretário-geral do Ministério Público no Amapá. Então, Alexandre, sempre muito bom revê-lo, conversar consigo, né, e hoje a gente traz uma pauta, né, de informação para a nossa sociedade, porque de repente o Ministério Público aí por volta, né, por essas situações todas de pandemia, parte na frente e já suspende, né, os atendimentos presenciais aqui na capital, e parte do interior, no interior, onde funciona o Ministério Público. O que o senhor poderia falar para a gente sobre essa suspensão de trabalhos do MP em termos de atendimento presenciais? Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Frota. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes. Essa foi uma determinação, né, que partiu da nossa Procuradoria-Geral, em razão de um aumento significativo dos casos que foram testados recentemente aqui no Ministério Público. E a nossa Procuradora-Geral, por uma questão de prudência, achou por bem, né, achou razoável, regredir um pouco na política de abertura que estava sendo implementada, para que pudéssemos avaliar nos próximos 15 dias a evolução dos boletins epidemiológicos, para saber se nós iremos fazer uma nova regressão após os 15 dias ou se vamos voltar ao estágio que nós nos encontrávamos, né? Inicialmente, ela foi determinada a suspensão do atendimento presencial. O atendimento ele permanece nos modos virtuais, vamos dizer assim, né? Pelos telefones. Alguns casos extremos por agendamento, doutor? Alguns casos extremos, a gente está no período eleitoral, questão de presos, né? Presos em flagrante delito, isso aí a gente continua fazendo presencial. Agora, doutor Alexandre, essa medida foi para a capital ou para todo o interior do estado também? Bom, inicialmente, Macapá e Santana, né? Que foram os pontos em que a gente detectou que os nossos membros, servidores, colaboradores estavam apresentando um índice de testes positivos considerável. Doutor Alexandre, como é que fica a parte dos promotores que participam de audiências, né, e que há necessidade presencial, vamos dizer a criminal, por exemplo? Como é que fica toda essa situação? Pela informação que nós temos, boa parte deles, se não todos, estão fazendo virtual, né, por teleconferência. Então, no sistema home office, então comparecendo, permanece ou nos gabinetes ou em casa, né? E todo esse pessoal que tinha audiência, tinha alguma situação marcada com a participação do Ministério Público, não vai sair prejudicada? De forma alguma. Nossos canais de atendimento à população, eles permanecem disponíveis e em situações excepcionais nós continuamos a atender o público presencialmente. Agora, como é que fica toda essa situação, doutor Alexandre? A gente sabe que o promotor aqui dentro do Ministério Público, dos prédios, né, do Ministério Público, estão muito bem protegidos. Aí pelas suas, né, EPIs, aí, álcool gel, né, a higienização, que é quase que perfeita aqui, tudo bem. Mas todos os promotores aí, né, andam nos supermercados, andam pela rua, né, e de alguma forma terminam se contaminado, trazendo também para dentro desse ambiente. Como é que fica, como é que é vista essa situação do trabalho do promotor que está aqui dentro da instituição e que também anda na rua
né, que participa de outros eventos? Veja, Frota, essa é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos, né? O ser humano, qualquer que seja ele, tem as suas necessidades de alimentação, de buscar alguns serviços e, naturalmente, os colegas, nossos colaboradores, têm também essa atividade externa. Então, o que nós passamos e solicitamos é que haja um cuidado redobrado, né, nessas atividades também externas, para que a gente evite a disseminação de uma contaminação interna. É bom lembrar que todos os nossos prédios, nós temos álcool em gel, totem nas portas, aferição de temperatura, tapete sanitário, o uso da máscara ele é obrigatório, né? Então, as providências que a gente pode adotar para evitar um aumento da contaminação, nós estamos procurando adotar. Então, Alexandre, para finalizar, então, esses 15 dias, né, já estão aí determinados. Há uma previsão de renovação ou vai ter uma avaliação nesses 15 dias para que se tome nova medida? Nós iremos avaliar na evolução através dos boletins epidemiológicos para, aí sim, a depender do quantitativo de internações na rede hospitalar, a depender do nosso quadro de contaminação interna, tomarmos uma deliberação segura, né, se vamos operar uma nova regressão na abertura ou se vamos avançar com uma liberação do atendimento presencial. Ok, se eu queria falar mais alguma coisa? Não, Frota, okay. Apenas as informações. Muito obrigado, conversamos com o Dr. Alexandre, aqui no MP. Seguimos com a nossa programação normal. Aí, né? Aí vem agora os decretos altos do governo e da prefeitura, então segue aí o trem. Olha, vamos num pequeno intervalo comercial, rapidinho, já a gente volta, porque tem muita notícia e muita informação ainda para você. Fica ligado, Plantão Policial, volta já. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar. Geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Voltando com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, nós conversamos com o delegado Vitor Crispim, titular da primeira DP de Santana. Sobre a criminalidade, ele foi um papo muito bacana, imperdível. Com você, na tela. Estamos aqui na primeira DP de Santana, mais precisamente no gabinete desse proativo delegado, grande delegado, na altura e na competência, né, delegado titular, Vitor Crispim. Delegado, é sempre muito bom falar consigo, muito obrigado por nos receber, trazer informação para o nosso público do plantão policial. Bom dia. Bom dia, Frota. Satisfação sempre é minha. Prazer. Delegado, eu gostaria de tirar umas certas dúvidas com o senhor no que diz respeito a esses crimes, né, tão constantes acontecendo aqui no município, na sua circunscrição da primeira DP, né, homicídios esses que chamam a atenção. Muitos deles a gente vê que é disputa de facção, né, aqui por território, aqui fora, mas alguns não, né? E a forma que está acontecendo esses homicídios. Eu sei que o senhor é muito operacional, com toda a sua equipe aqui da primeira DP, né, comparecendo ao local de crime, vendo a situação, ouvindo testemunha, e trazendo uma resposta muito rápida à sociedade, né, elucidando esses crimes. Mas como que o senhor vê toda essa situação de um momento para outro,
a evolução desses crimes aqui no município que o senhor opera, delegado? Perfeitamente, Frota. Eu estou aqui, né, na primeira DP de Santana desde 2016 e eu venho acompanhando a evolução, né, o crescimento no número de homicídios aqui na cidade de Santana. A título de exemplo, em 2016, acontecia aproximadamente um homicídio por mês. Só que com a chegada, né, dessas facções aqui no estado do Amapá, o número cada vez é mais crescente. E hoje, a gente, só para se ter ideia, nesse fim de semana nós tivemos 3 homicídios. E o senhor acha, então, que pela organização criminosa, já dizendo o nome ali, no sentido de ter ser organizada, né, a polícia não acompanhou essa evolução e essa chegada, né, e o trabalho desses caras aí, desses crimes, desses homicídios? Sim, a Polícia Civil ela vem trabalhando, né, de forma ostensiva, sempre após o homicídio, uma equipe, né, da primeira DP de Santana, ela comparece ao local, faz todo um levantamento, procura identificar testemunhas, né, faz um relatório, é apresentado e no outro dia, no mesmo dia, a gente já inicia a diligência no sentido de tentar identificar os autores do fato. O ano passado nós tivemos 37 homicídios aqui na cidade de Santana e a Polícia Civil conseguiu elucidar 90% deles. Parabéns. Agora, delegado, toda essa situação que acontece no dia a dia aqui do santanense, né, a gente sabe que às vezes os inocentes ficam expostos, né, mesmo por uma disputa de facções, né, de territórios, de tráfico e tudo mais, a população fica exposta, às vezes ali um confronto, uma bala perdida. Como é que você vê toda essa situação? A família está na rua, né? Sim, isso é uma realidade, inclusive no último dia 9 de setembro, né, e o último fim de semana nós tivemos exatamente esse fato que você vem narrando, de pessoas inocentes estarem morrendo devido a esse conflito, a essa guerra entre as facções. No dia 9 de setembro, pelo simples fato de um parente, de um indivíduo ser parente de uma pessoa faccionada que não tinha antecedentes criminais nenhum, foi morto. Da mesma forma, esse fim de semana. Agora, delegado, nós sabemos que há todo um complexo de instituições aí, né? A Justiça, o Ministério Público, a própria imprensa para denunciar, cobrar, questionar, né? As delegacias de polícia, né? E a gente vê ainda, né, a polícia chegando sempre depois do acontecido, do fato, né, uma pouca investigação, inteligência da Polícia Civil, a ostensividade, né, ali a prevenção da Polícia Militar, que é a sua verdadeira métier, né, o próprio pedido aqui do delegado, eu vi, acompanhei alguns casos seus de pedida de preventiva, com inquérito muito bem fundamentado para criminosos, e a justiça soltar. Continua aquela máxima, delegado, a polícia prende, a justiça solta? Eu costumo dizer, Frota, que o trabalho ele tem que ser conjunto entre todos os órgãos, né? A Polícia Militar trabalhando de forma ostensiva, como tem feito também um excelente trabalho, a Polícia Civil, né, que trabalha após o crime, né, fazendo esse trabalho investigativo, e o trabalho também do Ministério Público junto com o Judiciário. Nós temos uma boa relação aqui com o Judiciário e o Ministério Público. Sempre que eu faço essas representações de prisão preventiva, eu tenho tido uma boa resposta por parte do Judiciário do Ministério Público. Acontece que existe uma política de desencarceramento, né? Nossa legislação ela é muito branda. Então, o que a gente também está percebendo e visualizando nesses crimes que estão acontecendo, são que a maioria dos autores já possuem antecedentes criminais. Ou seja, já tem um histórico no homicídio. No entanto, não permanecem presos. No entanto, não permanecem presos. Esse caso que eu contei, né, do indivíduo que foi morto sem qualquer antecedentes criminais, foi morto simplesmente por ter parentesco com um faccionado, o autor do fato, ele inclusive estava em tornozeleira eletrônica, como foi possível identificar nas imagens das câmeras de segurança do local do fato. Aquele caso também daquele senhor que foi pego, amarrado, com crueldade, ele se viu no local de crime, da perversidade daquele crime acontecido. Também não aconteceu a prisão do criminoso apresentado, né, delegado? Não, a prisão ela ocorreu. Inclusive, foi toda uma diligência feita pelos agentes de polícia civil aqui da primeira DP de Santana.
né? Nós conseguimos ainda capturar, prendê-lo com a arma utilizada no crime. Acontece que na comunicação do flagrante eu fiz a representação pela prisão preventiva, mas não foi decretado. Agora, delegado, como é que o senhor vê, né, o que poderia trazer para que se pudesse amenizar? O crime é milenar, não acaba nem deixa de existir, mas pelo menos amenizar, tornar tolerável. Santana é uma cidade tão pacata, próxima aqui da capital, a 17 quilômetros, né, vivendo essa onda de crime, de homicídio, que é o pior deles, contra a vida, contra a pessoa. Como é que o senhor vê uma solução, pelo menos para trazer um pouco daquela sensação de segurança para a nossa sociedade já tão sofrida? É uma pergunta complexa e uma resposta também complexa, né? Não existe uma receita. Eu acho que, como eu estava falando anteriormente, tem que ser um trabalho conjunto de instituições. Né? De instituições. Eu acho que tem que ser um trabalho na base, na educação, trabalhar junto com a família. Porque o que a gente verifica é que essas organizações estão captando, né, membros cada vez mais novos, né, que não tem um apoio familiar, né, não tem uma base familiar sólida. Muitas vezes esse jovem de 12, 13, 14 anos, né, não convive mais com seu pai nem com sua mãe. Então, as facções, verificando a ausência do Estado, verificando a ausência, né, de uma base familiar sólida, acaba captando esses jovens para as facções criminosas. E no que diz respeito às facções, delegado, o senhor tem algum pensamento de um combate, né, mais ostensivo, do combate mais bem feito, um combate mesmo que possa trazer um pouco, né, de queda nessas organizações? Sim, sim. E o delegado-geral, né, o doutor Uberlândia, ele vem trabalhando isso. Grande Uberlândia. Isso. Tem se criado, criou-se delegacias, né, que vão combater de uma forma mais rígida, de uma forma mais, uma investigação bem mais complexa essas organizações criminosas. Agora, delegado, para a gente finalizar, né, Santana, um município em desenvolvimento, nós temos aqui uma situação muito complicada, né, que é o Porto de Santana, onde não há aquela fiscalização necessária e que entra e sai tudo de ruim que entra no Amapá, eu digo que entra pelo Porto de Santana. Como é que o senhor vê toda essa precariedade e a falta do poder público em poder atuar melhor ali naquele local? Pois é, Frota, é do conhecimento, eu acho, da população, né, de todos que trabalham com a questão da segurança pública, que muito das drogas que são comercializadas aqui no estado tem como porta de entrada ali o Porto de Santana. Mas a gente também verifica e percebe que constantemente, né, a DTE vem trabalhado e tem feito apreensões ali no Porto de Santana. Mas como dito anteriormente, se faz necessário esse trabalho conjunto, essa união entre as instituições para que esse combate, né, a essa criminalidade, a entrada dessas drogas sejam mais eficazes. Para finalizar, delegado, o povo, a população, é o maior parceiro da polícia, a gente sempre viu dessa forma, né? E a informação, às vezes, muito dificultosa de um crime, de um homicídio, e às vezes até para que a testemunha, sempre tem testemunha, né? Acha que não é significativa, né, aquela informação, mas que para a polícia às vezes até um rumo, um foco para continuar as investigações. A delegacia continua, a primeira DP continua aberta para essas informações, muitas delas até com sigilo mantido de quem está informando, não é isso? Sim, perfeitamente. Infelizmente, né, o que a gente verifica nesses homicídios que têm ocorrido é que prevalece a lei do silêncio. Muitas testemunhas temem por sua vida, uma vez que são ameaçadas por membros dessas facções criminosas. Mas, caso essas pessoas que tenham presenciado esses homicídios queiram contribuir com a Polícia Civil, que compareçam aqui à delegacia, que o seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Eu falei que era a última pergunta, mas uma perguntinha que não quer calar, delegado. A interferência de comandos de dentro do IAPEM para fora também lhe incomoda muito? Sim, sim, sim. É do conhecimento aqui da investigação que a maioria desses homicídios que ocorrem cometidos pelas facções criminosas sempre tem uma determinação ou uma ordem que vem lá do IAPEM, desses líderes de facção que se encontram recolhidos dentro do Instituto Penitenciário. Acontece que é um pouco difícil você mostrar o vínculo
desses autores, dos autores imediatos, aqueles que praticam a execução, com os mandantes, uma vez que quando no interrogatório, na maioria das vezes eles omitem, também por medo desses líderes, o nome desses indivíduos. Ok. Conversei, muito obrigado, delegado Vitor. Conversei com o delegado Vitor Crispim, titular da primeira DP de Santana. Continuamos com a nossa programação normal. Nós vamos ouvir um áudio agora para o Zé Antônio, eu pedi para ele me falar, que é coordenador penal de saúde lá do IAPEM, sobre essa situação de uma portaria que foi baixada hoje lá. Vamos ouvir o Zé Antônio aqui na tela. Boa tarde, meu amigo Frota. Então, referente à nova portaria do diretor, ela revoga as portarias que estavam com autorização de visita de familiares durante o final de semana e a normalização da entrega da UVD, que é aquele mantimento que familiares levam para o interno passarem a semana. Diante do número de casos que aumentou na cidade, o novo decreto do governador, juntamente com a prefeitura, o diretor me ligou e consultou para saber como estaria o sistema prisional. A gente mantém uma certa tranquilidade, porém, a gente tem que manter também uma margem de segurança para que não venha sobrecarregar o sistema prisional e que esse sistema prisional possa sobrecarregar também o sistema de saúde externo. E aí então foi em comum acordo que o diretor baixou o novo decreto suspendendo a princípio a visita e a entrega do VD, mas as restantes atividades administrativas continuam normais, até que saia uma nova determinação. Onde chegamos ao final do nosso programa, é uma rapidez que passa, né? Mais notícia para dar, mas não vai dar, a gente traz amanhã. Né? Hoje foi o último júri do juiz Luiz Azarino House, amanhã nós trazemos a matéria completa, né, das emoções que aconteceram hoje nesse tribunal de júri. Obrigado pela sua audiência, estaremos de volta amanhã a partir de 8h30 aqui no 24, na TV Tucujus. Fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. Negative, K. Nothing further. Just see the cabbie in the corner.